Já encontraste a casa perfeita e estás pronto para avançar para a compra? Atenção, porque o custo da casa não é o único custo que deves ter em consideração e há 7 outros custos que deves considerar e que podem ter um impacto significativo para poderes avançar confortavelmente para a tua próxima casa. Olá, hoje vamos ver um conjunto de custos complementares ou acessórios à compra que podem ter um impacto muito significativo, quer no momento da aquisição, quer, se recorrerem a financiamento, na gestão do orçamento familiar e que são muito importantes a ter em consideração antes de avançarem para a compra de uma casa. Se este ou outros assuntos ligados à compra de imóveis ou ao imobiliário te interessam, subscreve o canal para poderes ir seguindo uma série de dicas e uma série de dados que vamos publicando muito regularmente no nosso canal. O meu nome é Luís Baldaco, da parte da Investim, e vamos então começar pelo primeiro, um que é sempre obrigatório, chama-se IMT, ou na versão mais longa, Imposto Municipal de Transações. É uma receita que vai preponderantemente para a cidade onde estão a adquirir um imóvel. Tem em consideração quer o valor da aquisição, quer a finalidade da aquisição e pode ter aqui valores até aos 100 mil euros se for para uma habitação própria, portanto, e permanente, terá um valor que estará isento. Depois tem normalmente ali valores entre os 2% e os 8%, depende da forma como é calculado, e também vos vou dar uma dica prática para esse sentido. Referir-vos que para imóveis acima de 1 milhão de euros o valor é de 7,5%, portanto este é um valor que será fundamental colocarem na vossa folha Excel antes de avançarem para a aquisição de uma compra. E a dica prática que vos deixamos é que há um conjunto grande de simuladores online, devem ter só o cuidado de verificar o resultado ou pelo menos os parâmetros de configuração, porque alguns destes simuladores não são atualizados e as tabelas de cálculo do IMT são normalmente anualmente atualizadas, portanto só devem ter este cuidado, mas é muito fácil, pesquisam simulador de IMT e vão ter este valor. Um outro custo com menor impacto, mas que também tem um valor significativo, por exemplo, para 300 mil euros pode ter um valor de 2.400 euros no mínimo. Estamos a falar do imposto de selo, tem a ver com um imposto pela celebração de um contrato de compra e venda. No mínimo será 0,8% do valor total da aquisição e depois poderá ter também mais 0,6% sobre o montante que se financiarem. Portanto, poderá atingir 1,4% e isso pode ter também, claramente, um impacto significativo. Em terceiro lugar, temos o custo notarial ou do advogado, depende se é feita por escritura ou se é feita por documento particular autenticado, e este é um valor que pode andar entre os 200 euros e os 700 euros, dependendo do advogado e da forma como é feito. Há um custo, portanto, que pode ser o mais barato de todos e que é também a forma mais segura de compra, mas que nem sempre em termos de agenda é possível, que é através da casa pronta, portanto, em que é o próprio Estado que realiza esse serviço e tem a grande vantagem de que quando se levantam da escritura o imóvel já está no vosso nome. E isto porque há depois um quarto custo, que é o custo do registro da propriedade, que é aquilo que permite que o imóvel esteja efetivamente em vosso nome na conservatória do registro predial, e este custo é um custo de 250 euros, poderá ser um pouco mais económico se for feito online e que é também complementar e obrigatório em todos os imóveis para ficar com o registro em vosso nome. Se for por documento particular ou por uma escritura notarial em termos privados, aí, quando vocês fazem o documento, ele é enviado para uma conservatória e, portanto, o registro em vosso nome demora ali depois 3 ou 4 dias. Um quinto custo tem a ver com os seguros. Aquele que se calhar tem maior impacto é o seguro de vida, porque depende da idade em que adquirem o imóvel e do montante que se financiaram. Normalmente é obrigatório nos contratos que recorrem a financiamento. Nos outros, quando há uma aquisição com capitais próprios, podem ou não ter algum seguro de vida no valor ou não da aquisição, portanto é uma questão mais livre. Mas pode ter efetivamente algum impacto, porque poderão ter aqui uma prestação mensal, dependendo por um ou por dois titulares, dependendo como o banco o obriga a fazer esta contratação do seguro, se obriga a fazer o valor total do imóvel
parcialmente ou em função dos rendimentos de cada um dos titulares, portanto, do financiamento, ou se obriga a que os dois titulares cubram a totalidade do custo do imóvel, portanto, para salvaguardar que, se um deles falecer ou tiver incapacidade em termos laborais, a casa fique, nesse momento, totalmente paga. A recomendação que vos damos é que vejam, há dois tipos de seguro de vida que contratem como um regime ITP, portanto, invalidez total ou permanente, porque vos dá muitíssimo mais coberturas, é também um pouco mais dispendioso, mas no caso de haver algum imprevisto, o grau de invalidez é um grau bastante menor e, portanto, salvaguarda-vos bastante mais, com um pouco mais de custo anual. Tem algum impacto, poderá andar entre os 50 e os 150 euros, algures por aqui, por cada titular. Um outro seguro também que será obrigatório em termos de lei é o seguro contra incêndios. Normalmente, quando recorremos a financiamento, este seguro contra incêndios é alargado para um conjunto de outras situações, que é o seguro multirriscos, que, por exemplo, salvaguarda contra assaltos ou contra inundações, portanto, algumas outras situações que possam surgir. Um sexto custo é o custo da avaliação bancária e a comissão de avaliação de dossiê. Portanto, aqui os bancos irão cobrar-vos provavelmente entre os 600 e os 900 euros, mais ou menos. O custo da avaliação andará ali na casa dos 250 a 500 euros e o resto é um custo para o desenvolvimento do processo bancário. Um cuidado que é importante ter é que terão que verificar as condições de financiamento, portanto, se o banco vos vai financiar uma parte da avaliação bancária ou uma parte do valor escriturado, porque isto depois pode ter impacto no valor efetivo de financiamento e, portanto, toda a restante diferença terá que ser sempre com capitais próprios e isto pode trazer-vos aqui alguns dissabores numa fase já muito final do processo e em que já tiveram alguns custos também ao longo do mesmo, nomeadamente a comissão de abertura do dossiê. Podem também sempre pedir uma reavaliação, portanto, uma segunda avaliação do imóvel ou então eventualmente ponderar a mudança de banco para salvaguardar aqui algumas questões do ponto de vista da operação ou das condições de financiamento. E por último, é sempre necessário olhar ao imóvel que vão adquirir e perceber se vai ser necessário uma pintura, envernizar um chão, algum tipo de correção do imóvel. Portanto, se forem obras mais avultadas, convém sempre terem um orçamento para depois não serem surpreendidos numa fase posterior e, portanto, não poderem remodelar o imóvel ao vosso gosto. E também salvaguardar, se estiver inserido num condomínio, se estão previstas, se há uma manutenção regular e quando foram feitas recentemente, ou se foram feitas recentemente aquelas obras de maior impacto, como estamos a falar das fachadas e das coberturas. Espero que todos estes custos estejam totalmente salvaguardados quando decidirem efetivamente avançarem para a compra do vosso próximo imóvel e poderem ser totalmente felizes com uma descontração muito grande do ponto de vista financeiro e não andarem todos os meses muito estressados com todos os custos que acabaram por encontrar e que eventualmente não tinham previsto. O meu nome é Luís Baldac, da parte da Invest Team. Espero ver-vos nos próximos.